E trazendo informações para você que sintoniza a Rádio Tupã, o programa Variedades Tupã, estamos em contato com Anclaren Cardoso, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, que vem abordar assuntos referentes à reforma trabalhista, reivindicações apresentadas ao prefeito municipal, também adesão a Causo, ajuda de custo aos motoristas, professoras, seletistas, enfim, vários assuntos de interesse da classe onde ministra a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Anclaren Cardoso, aqui no programa Variedades Tupã. Bom dia, Anclaren, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, Rádio Ouvintes, tudo bem? Anclaren, você tem vários assuntos aí que você vai abordar aqui no programa. Vamos começando então com essa reforma trabalhista, pode ser? Pode ser. A questão da reforma trabalhista, Marcos, a gente vem falando e achamos que ela não iria passar, porque ela tem 120 emendas, né? E que o Senado não iria aceitar da maneira que ela estava. Por surpresa, somos pegos por 50 votos a 26, né? É por aí. Ou 56, é que eu... Não sei o certo. Não sei o certo, e ela passou dessa maneira. O que acontece lá na frente? Maia tranca e diz que vai ficar assim. Como vai ficar assim? Mas há uma certa dúvida ainda, né? Muita dúvida, porque daí assim, ó... Aí eles dizem que almoçar em meia hora. Para sair mais cedo? Aí tu te questiona, mas que tipo de trabalho eu tenho que eu vou querer comer mais rápido, né? Para voltar para o meu trabalho para sair mais cedo. Que tipo de trabalho eu tenho que eu não quero ficar trabalhando? Se questiona isso, né? E a tua qualidade de vida? Porque nós aqui nós temos que nos deslocar para casa, então nós vamos começar a usar marmita. Porque acho que não vai pegar os municípios? Vai, é lei federal. É para todos. É para todos. Ela não compete apenas a CLT. Aí férias. As férias, daí tu vai ter de 10 dias. Tu não vai ter mais as férias como era antigamente. A insalubridade. Aí tá uma grávida em local insalubre. E de repente até amamentando em um local insalubre. O legislado sobre o acordado. O que tu falar com o patrão vai ser maior do que a lei permite, né? O teu acordo que tu vai fazer de não receber horas, de trabalhar, e aí tu vai trabalhar às 8 horas, né? E pode trabalhar até 18 horas e folgar 36 para não te pagarem mais a hora extra, e assim sucessivamente. Só que me deixa pasmo é que a gente vê a sociedade brigando para defender partido político, defender fulano e beltrano, sendo que todos eles estão contra nós. Todos eles estão contra o trabalhador. E aquele que sustenta eles, né? Porque são sustentados por eles. Porque hoje, com essa anarquia que a gente tem lá em cima, se sair o Temer, ficar o Maia como presidente, tem para o resto da vida uma pensão vitalícia de presidente. Mas que país é esse? Que tu tem que trabalhar 40 anos para ter uma aposentadoria integral e tu tem que começar a trabalhar aos 16 anos de idade, né? Para esse tipo de gente que deveria nos representar, se representar. E é nessa seara que eu entro, da questão que eu quero ver colega meu, o ano que vem, com bandeira de partido político defendendo quem é contra nós, porque está lá no Face do sindicato, para quem quiser ver, aquelas pessoas que votaram contra nós. Nós temos uma bancada dos evangélicos, todos eles votaram a favor dessa reforma trabalhista desta maneira. Tudo goela abaixo, né? Tanto é que a terceirização, ela era de 1946 e ela foi votada em 24 horas. Então, se querem modernizar, como é que tu não mudou o texto e não adaptou a data de hoje, de 2017, e colocou daquele jeito que estava? Então, assim, ó, infelizmente, o nosso povo é um povo extremamente ignorante nesta questão, né? Porque todos nós somos ignorantes, mas somos permissíveis. A gente está deixando com que eles façam o que eles bem entendam, porque quando nós perdermos de direito de fato aquilo que nós tínhamos, aí nós vamos querer chorar sobre o leite derramado. Aí é tarde demais. É tarde demais. Porque essas mudanças eles têm tentado fazer ao longo do tempo, desde 1946. E não é Pedro, não é Paulo, são todos.
hoje, em termos de política no nosso país, não tem mais ideologia partidária. Não existe mais. O partido é o meio. Quando eles chegam lá em cima, são todos iguais. É cada um puxando o assado para o seu lado. Tanto é que está aí a quantidade de emendas parlamentares que saíram num país em recessão para comprar voto. Como é que tu vai aceitar isso? Eu quero ver quem é que vai ter a cara de pau de bater de porta em porta. E ainda tem a questão do voto, né? Que estão mexendo pro voto distrital, pro voto misto, pro voto isso, pro voto aquilo. E as pessoas não estão sabendo. E fica assim nessa inércia, nessa paralisação. Daí tu convoca a categoria para palestrar sobre a Previdência, não participam. Tu coloca todas as mudanças trabalhistas que aconteceram, o pessoal não lê. Querem o quê? Aí o sindicato não faz nada. Mas o sindicato é só presidente? Ou aqueles que estão lá dentro que ele assiste? Ou é só os 40 que sempre participam e estão lá dentro? Aqueles que nunca faltam uma reunião? É esse o sindicato? Não. O sindicato são os 310 associados e mais o restante, que são hoje são 595 servidores. O momento não é de divisão e eu venho falando, o momento é de união. Eu disse que nós iríamos pagar conta, eu estou falando desde 2013. Vai chegar uma conta do que nós achávamos que nós éramos e nós não somos. Nós nunca tivemos uma economia forte e estável. 3 anos o país não cresce. O PIB recua. Ninguém vai investir num país como o nosso que não seja para especulação. E aí vem aquele discurso lindo e maravilhoso que eu escutei, né? Daquele que acho que é Walter o nome dele, né? Que é o representante da celulose aqui no Rio Grande do Sul, o presidente, né? Que ele tem 5 mil empregos diretos, 40 mil empregos indiretos. Mas olha a mentalidade, nem todo o empregador tem essa mentalidade, tem essa maneira, e não tem também, como a gente diz, eu sempre disse que o problema é entre o empregador e o trabalhador. A gente vai ter um bom empregador ou a gente vai ter um bom trabalhador, ou vice-versa, né? Porque são pessoas, são questões que têm que ser vistas, têm que ser apuradas. Agora não pode simplesmente chegar e jogar e dizer que todos nós somos vagabundos, ou jogar o servidor público contra o outro servidor, né? Que responde pela CLT. Não é por aí, não se pode fazer esse tipo de mudança no oba-oba e nós ficar refém. Por que nós ficamos refém? Porque a gente não senta, porque a gente não lê, porque a gente não reivindica, porque a gente não vai atrás. E ainda perguntei para meus colegas, quando é que vamos marcar uma reunião com os vereadores para saber quem é que os vereadores estão apoiando? Se são seus deputados ou se somos nós aqui? Pois é isso que, não interrompendo o teu raciocínio, é isso que eu ia perguntar. O sindicato não aprova essas medidas e que está confusa, né? Pelo que eu estou entendendo. Uhum. E o que o sindicato está fazendo com seus associados para abrir a mente deles, para levar as informações? E qual é a resposta que vocês estão tendo dos associados? Nós tivemos uma palestra sobre a Previdência, tá? Que foi junto com o Sindicato Rural. Um parceiro que a gente achou no meio do caminho muito bom. Tivemos meia dúzia de servidores, tá? Depois nós tivemos aquela mobilização, aquela paralisação que houve do dia 28 e o prefeito liberou todos os sindicalizados. Também tivemos meia dúzia. E lá nós debatemos todos esses assuntos. Que o momento era agora. Então, o que a gente fez para não prejudicar também a comunidade? Vamos ficar das 8h30 às 11h30, que é o tempo suficiente que a gente tem para conversar e para mostrar e para saber o que aconteceu. Mas aí nós temos a ferramenta que é o Face. Face do sindicato, ele é livre, qualquer pessoa pode entrar lá e ver. Tá lá todas as mudanças. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Né? Então, assim, a gente não pode, Marcos, ficar calado. E esses dias ainda a professora Ofélia usou meu nome, né? Perguntou para os alunos que ela dá aula, que logo estarão no mercado de trabalho. Vocês conhecem a Claire? Uma pessoa disse que conhecia. Conhece da luta e da briga, como é que faz, isso e aquilo. Fui convidada para palestrar também para um pessoal das escolas. Só que na época estava muito confuso, agora eu vou entrar em contato e vou fazer essa palestra. Nesse tocante
Nós não podemos, Marcos, simplesmente nos calar. A gente está vendo uma geração que está vindo aí robótica. É uma geração que ela não reivindica, que ela não procura. E quando eu falo reivindicar, não é quebrar, não é tirar a roupa, não é fazer palhaçada, não é botar nas costas a sigla de um partido político. É colocar na sua cabeça a sua sobrevivência. A sua sobrevivência e a sua qualidade de vida. Né? Eu sou contra isso aí. Eu já disse, a maior reivindicação que nós vamos fazer vai ser o dia que o brasileiro tomar consciência, cruzar seus braços, não ir trabalhar, não sair de casa e não pagar conta. Acabou. Somos nós que mantemos esse país. Né? Essa é a maior reivindicação, não precisa nem sair para a rua, não vai se desgastar, fica um dia inteiro com a sua família. Tira, então, um dia para ficar com a família, e aí eu quero ver como é que vai funcionar. Aí eu quero ver. Né? Porque se nós somos tratados dessa maneira, e lembram de nós apenas de 4 anos, então é o momento da gente começar a se reunir mais, né? Achar soluções e não apenas problemas, né? Soluções para que as coisas melhorem. Sobre a reforma trabalhista, era isso? Era isso. Então, bom, a gente perde um time nas respostas da Anclaren, a gente vai um rápido intervalo, eu já retorno com a Anclaren, que está trazendo essas informações. E trazendo informações para você que sintoniza a Rádio Tupã, o programa Variedades Tupã, estamos em contato com Anclaren Cardoso, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, que vem abordar assuntos referentes à reforma trabalhista, reivindicações apresentadas ao prefeito municipal, também adesão a Causo, ajuda de custo aos motoristas, professoras, seletistas, enfim, vários assuntos de interesse da classe onde ministra a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Anclaren Cardoso, aqui no programa Variedades Tupã. Bom dia, Anclaren, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, Rádio Ouvintes, tudo bem? Anclaren, você tem vários assuntos aí que você vai abordar aqui no programa. Vamos começando então com essa reforma trabalhista, pode ser? Pode ser. A questão da reforma trabalhista, Marcos, a gente vem falando e achamos que ela não iria passar, porque ela tem 120 emendas, né? Uhum. E que o Senado não iria aceitar da maneira que ela estava. Por surpresa, somos pegos por 50 votos a 26, né? É por aí. Ou 56, é que eu... Não sei o certo. Não sei o certo, e ela passou dessa maneira. O que acontece lá na frente? Maia tranca e diz que vai ficar assim. Como vai ficar assim? Mas há uma certa dúvida ainda, né? Muita dúvida, porque daí assim, ó... Aí eles dizem que almoçar em meia hora. Para sair mais cedo? Aí tu te questiona, mas que tipo de trabalho eu tenho que eu vou querer comer mais rápido, né? Para voltar para o meu trabalho para sair mais cedo. Que tipo de trabalho eu tenho que eu não quero ficar trabalhando? Se questiona isso, né? E a tua qualidade de vida? Porque nós temos que nos deslocar para casa, então nós vamos começar a usar marmita. Porque acho que não vai pegar os municípios? Vai, é lei federal. É para todos? É para todos. Ela não compete apenas a CLT. Aí férias. As férias, daí tu vai ter de 10 dias. Tu não vai ter mais as férias como era antigamente. A insalubridade. Aí tá uma grávida em local insalubre. E de repente até amamentando em um local insalubre. O legislado sobre o acordado. O que tu falar com o patrão vai ser maior do que a lei permite, né? O teu acordo que tu vai fazer de não receber horas, de trabalhar, e aí tu vai trabalhar às 8 horas, né? E pode trabalhar até 18 horas e folgar 36 para não te pagarem mais a hora extra, e assim sucessivamente. Só que me deixa pasmo é que a gente vê a sociedade brigando para defender partido político, defender fulano e beltrano, sendo que todos eles estão contra nós. Todos eles estão contra o trabalhador. E aquele que sustenta eles, né? Porque são sustentados por eles. Porque hoje, com essa anarquia que a gente tem lá em cima, se sair o Temer, ficar o Maia como presidente, tem para o resto da vida uma pensão vitalícia de presidente. Mas que país é esse? Que tu tem que trabalhar 40 anos para ter uma aposentadoria integral
e tu tem que começar a trabalhar aos 16 anos de idade, né? Para esse tipo de gente que deveria nos representar, se representar. E é nessa seara que eu entro, da questão que eu quero ver colega meu, o ano que vem, com bandeira de partido político defendendo quem é contra nós, porque está lá no Face do sindicato, para quem quiser ver, aquelas pessoas que votaram contra nós. Nós temos uma bancada dos evangélicos, todos eles votaram a favor dessa reforma trabalhista desta maneira. Tudo goela abaixo, né? Tanto é que a terceirização, ela era de 1946 e ela foi votada em 24 horas. Então, se querem modernizar, como é que tu não mudou o texto e não adaptou a data de hoje, de 2017, e colocou daquele jeito que estava? Então, assim, ó, infelizmente, o nosso povo é um povo extremamente ignorante nesta questão, né? Porque todos nós somos ignorantes. Mas somos permissíveis. A gente está deixando com que eles façam o que eles bem entendam, porque quando nós perdermos de direito de fato aquilo que nós tínhamos, aí nós vamos querer chorar sobre o leite derramado. Aí é tarde demais. É tarde demais. Porque essas mudanças eles têm tentado fazer ao longo do tempo, desde 1946. E não é Pedro, não é Paulo, são todos. Hoje, em termos de política no nosso país, não tem mais ideologia partidária. Não existe mais. O partido é o meio. Quando eles chegam lá em cima, são todos iguais. É cada um puxando o assado para o seu lado. Tanto é que está aí a quantidade de emendas parlamentares que saíram num país em recessão para comprar voto. Como é que tu vai aceitar isso? Eu quero ver quem é que vai ter a cara de pau de bater de porta em porta. E ainda tem a questão do voto, né? Que estão mexendo pro voto distrital, pro voto misto, pro voto isso, pro voto aquilo. E as pessoas não estão sabendo. E fica assim nessa inércia, nessa paralisação. Daí tu convoca a categoria para palestrar sobre a Previdência, não participam. Tu coloca todas as mudanças trabalhistas que aconteceram, o pessoal não lê. Querem o quê? Aí o sindicato não faz nada. Mas o sindicato é só presidente? Ou aqueles que estão lá dentro que ele assiste? Ou é só os 40 que sempre participam e estão lá dentro? Aqueles que nunca faltam uma reunião? É esse o sindicato? Não. O sindicato são os 310 associados e mais o restante, que são hoje são 595 servidores. O momento não é de divisão e eu venho falando, o momento é de união. Eu disse que nós iríamos pagar conta, eu estou falando desde 2013. Vai chegar uma conta do que nós achávamos que nós éramos e nós não somos. Nós nunca tivemos uma economia forte e estável. 3 anos o país não cresce. O PIB recua. Ninguém vai investir num país como o nosso que não seja para especulação. E aí vem aquele discurso lindo e maravilhoso que eu escutei, né? Daquele que acho que é Walter o nome dele, né? Que é o representante da celulose aqui no Rio Grande do Sul, o presidente, né? Que ele tem 5 mil empregos diretos, 40 mil empregos indiretos. Mas olha a mentalidade, nem todo o empregador tem essa mentalidade, tem essa maneira, e não tem também, como a gente diz, eu sempre disse que o problema é entre o empregador e o trabalhador. A gente vai ter um bom empregador ou a gente vai ter um bom trabalhador, ou vice-versa, né? Porque são pessoas, são questões que têm que ser vistas, têm que ser apuradas. Agora não pode simplesmente chegar e jogar e dizer que todos nós somos vagabundos, ou jogar o servidor público contra o outro servidor, né? Que responde pela CLT. Não é por aí, não se pode fazer esses tipos de mudança no oba-oba e nós ficar refém. Por que nós ficamos refém? Porque a gente não senta, porque a gente não lê, porque a gente não reivindica, porque a gente não vai atrás. E eu ainda perguntei para meus colegas, quando é que vamos marcar uma reunião com os vereadores para saber quem é que os vereadores estão apoiando? Se são seus deputados ou se somos nós aqui? Pois é isso que, não interrompendo o teu raciocínio, é isso que eu ia perguntar. O sindicato não aprova essas medidas e que está confusa, né? Pelo que eu estou entendendo. Uhum. E o que o sindicato está fazendo com seus associados para abrir a mente deles, para levar as informações? E qual é a resposta que vocês estão tendo dos associados? Nós tivemos uma palestra sobre a Previdência, tá?
que foi junto com o Sindicato Rural, um parceiro que a gente achou no meio do caminho muito bom. Tivemos meia dúzia de servidores, tá? Depois nós tivemos aquela mobilização, aquela paralisação que houve do dia 28 e o prefeito liberou todos os sindicalizados. Também tivemos meia dúzia. E lá nós debatemos todos esses assuntos. Que o momento era agora. Então, o que a gente fez para não prejudicar também a comunidade? Vamos ficar das 8h30 às 11h30, que é o tempo suficiente que a gente tem para conversar e para mostrar e para saber o que aconteceu. Mas aí nós temos a ferramenta que é o Face. O Face do sindicato. Ele é livre. Qualquer pessoa pode entrar lá e ver. Está lá todas as mudanças. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Né? Então, assim, ó, a gente não pode... Marcos, fica calado. E esses dias ainda a professora Ofélia usou meu nome, né? Perguntou para os alunos que ela dá aula, que logo estarão no mercado de trabalho. Vocês conhecem a Anclaire? Uma pessoa disse que conhecia. Conhece da luta e da briga, como é que faz, isso e aquilo. Fui convidada para palestrar também para um pessoal das escolas. Só que na época estava muito confuso, agora eu vou entrar em contato e vou fazer essa palestra. Nesse tocante. Nós não podemos, Marcos, simplesmente nos calar. A gente está vendo uma geração que está vindo aí robótica. É uma geração que ela não reivindica, que ela não procura. E quando eu falo reivindicar, não é quebrar, não é tirar a roupa, não é fazer palhaçada, não é botar nas costas a sigla de um partido político. É colocar na sua cabeça a sua sobrevivência. A sua sobrevivência e a sua qualidade de vida. Né? Eu sou contra isso aí. Eu já disse, a maior reivindicação que nós vamos fazer vai ser o dia que o brasileiro tomar consciência, cruzar seus braços, não ir trabalhar, não sair de casa e não pagar conta. Acabou. Somos nós que mantemos esse país. Né? Essa é a maior reivindicação, não precisa nem sair para a rua, não vai se desgastar, fica um dia inteiro com a sua família. Tira, então, um dia para ficar com a família, e aí eu quero ver como é que vai funcionar. Aí eu quero ver. Né? Porque se nós somos tratados dessa maneira, e lembram de nós apenas de 4 anos, então é o momento da gente começar a se reunir mais, achar soluções e não apenas problemas, né? Soluções para que as coisas melhorem. Sobre a reforma trabalhista, era isso? Era isso. Então, bom, a gente perde um time nas respostas da Anclaire, a gente vai um rápido intervalo e já retorna com a Anclaire, que está trazendo essas informações